Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 19. Êxodo 19. Vamos fazer o seguinte, essa minha galera aqui da minha esquerda, abre em Êxodo 19, a galera aqui da minha direita, abre comigo em Apocalipse capítulo 1. Quem aqui achou diz amém? Assim diz a palavra de Deus em Êxodo 19. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Repete comigo. Um reino com vontade de viver. Um reino de sacerdotes. E uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Agora vamos lá para Apocalipse 1. Assim diz em Apocalipse 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino, repete comigo, reino. E sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A Ele sejam a glória, o poder para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, deixa eu orar com você nessa noite. Pai, muito obrigado, porque a Tua presença é real aqui nessa noite. Espírito Santo, a coisa mais importante que nós temos é a Tua presença. E ela se faz real aqui nessa noite para nós. Espírito Santo, hoje te damos liberdade para agir e falar conforme a sua vontade. Hoje os nossos corações estão abertos. Espírito Santo, que hoje o Senhor possa me usar. Hoje eu te dou liberdade, que não seja eu falando simplesmente, mas o Senhor falando por meio de mim, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém, amém. Eu quero falar com vocês nessa noite a respeito de reino e sacerdotes. Repete só mais uma vez comigo. Rei e sacerdotes. O primeiro texto que a gente leu é o texto de Deus falando com Moisés. Moisés, eu quero estabelecer para mim, o povo que está lá embaixo da montanha, um reino de reis e sacerdotes. Então a gente sabe como é que a história desenrola. Moisés, ele desce do monte, ele fala: gente, é o seguinte, vamos se preparar para subir e falar com o nosso Deus, porque o nosso Deus quer falar diretamente com vocês, porque Ele quer fazer de vocês um reino e sacerdócio. A gente sabe o que aconteceu, o povo falou assim: não, jamais a gente falar com Deus. Olhou para a montanha, e olha só como é que a gente está conectado, Mateus. Você falou justamente sobre essa passagem. O povo olhou para a montanha, falou assim: caraca, está pegando fogo, está fumegando, está relampejando, a gente não vai subir. Faz o seguinte, sobe você e desce com as leis para nós. E o que essas leis falarem, a gente vai cumprir. Mas o povo sabia que nenhum homem poderia ser justificado pela lei. Então a gente tem, alguns milhares de anos depois, Jesus vindo à terra, e Jesus fazendo toda a sua obra, Ele morre, ressuscita, e agora em Apocalipse a gente tem o cumprimento da vontade de Deus que estava estabelecida ali em Êxodo. Agora que Ele ressuscitou para constituir a gente como um reino e sacerdotes. Quantos estão comigo que digam amém? Amém. Eu cresci ouvindo a frase que Jesus é o rei dos reis. Quantos aqui já escutaram essa frase? Jesus, o rei dos reis. E na minha cabeça, quando eu era criança, escutava essa frase, eu imaginava: Jesus, rei dos reis, Jesus deve ser o rei do Brasil, do presidente do Brasil. Jesus deve ser o rei do presidente dos Estados Unidos, Ele é o rei dos reis. Mas eu quero te dizer que essa palavra, rei dos reis, não significa somente isso. Sim, ele está sobre qualquer governante que pode haver, qualquer rei e governante que pode haver sobre a terra. Mas na verdade, de fato, Ele estabeleceu uma nação de reis. E Ele é o rei dos reis. Nós somos os reis que Ele estabeleceu e Ele é rei sobre. Nós, como cristãos, temos um chamado de sermos reis e sacerdotes. É como um avião que tem duas asas. Uma das asas é a asa da realeza, e a outra asa é a asa... Qual é o avião que faz isso, né? Um pássaro com duas asas. E a segunda asa é a asa do sacerdócio. E eu quero falar com vocês sobre essas duas asas. Porque muitas vezes é comum a gente ver na igreja cristãos focando em simplesmente uma dessas duas coisas e batendo só uma asa, vivendo em círculos. A gente vê pessoas que querem justamente
estabelecer a realeza na terra, esquecem do sacerdócio. E aí é o que hoje está em moda, né? Está na moda. Está na moda, no Instagram, com todos esses mentores que a gente tem no Instagram, cristãos, mentores cristãos. Quantos aí estão vendo esses mentores cristãos? Só eu. Como você ganhar dinheiro, como você ser rico, como você ser próximo, como você ser rei nessa terra. É o que está na moda hoje. Mas muitas vezes a gente está batendo essa asa e esquecendo da nossa outra asa, que é a asa do sacerdócio. Então eu vou falar dessas duas coisas hoje. E a gente tem que entender, em primeiro lugar, que a nossa realeza, a nossa identidade de realeza, diz respeito à nossa obrigação, à nossa capacidade sobrenatural de lidar com assuntos terrenos. Repete comigo, assuntos terrenos. E o nosso sacerdócio diz respeito à nossa capacidade de lidar com assuntos celestiais. E a gente tem muitas vezes uma igreja que ou quer lidar somente com assuntos terrenos, ou uma igreja que quer lidar e lida somente com assuntos celestiais. Sendo que nós somos chamados para ser um avião com duas asas, reinos e sacerdotes. Por acaso alguém aqui acorda de manhã, com bafo, e aí para lidar com o seu bafo, que é um problema terreno, amém? É um problema? Tem gente que acha que não é um problema ter bafo, né? Listerine, meu amigo. Por acaso você, para lidar com o seu bafo, você acorda de manhã e você começa a orar? Deus repreenda esse bafo. Tudo bem que tem uns bafos que parece que veio do inferno mesmo, mas... Mas por acaso você acorda de manhã e você fala, Deus, repreende esse bafo, esse mau hálito em nome de Jesus? Alguém faz isso? Eu escutei um pessoal falando que estava um pouco triste com o fim das máscaras, só por esse assunto, porque agora vai ter que voltar a sentir o bafo dos baforentos. Por acaso alguém faz isso? Ninguém faz isso. Porque com assuntos terrenos, a gente tem ferramentas terrenas. Você que está com bafo, não é orar que você tem que orar. Você tem que ir no seu banheiro, pegar uma escova de dente, botar uma pasta e escovar os dentes. É óbvio, não é? Para bafo é, mas para assuntos da nossa vida, como por exemplo dinheiro, vou pregar hoje. Como a profissão, como os nossos relacionamentos, dívidas, coisas que são terrenas, a gente quer ficar orando. E para a gente ser rei na terra, a gente precisa de uma coisa, repete comigo, sabedoria. A nossa realeza, ela é definida se nós temos ou não sabedoria. Davi, ele fala assim para o filho dele, vou criar você para ser um rei. E já que você vai ser um rei, tem uma coisa que você precisa. Porque para ser rei é necessário isso. E é uma coisa mais importante. Meu filho, você vai ser rei, e sabe o que você vai precisar? De sabedoria. Você vai buscar a sua vida inteira por sabedoria. O que você puder fazer, faça para buscar sabedoria. A gente tem um livro na Bíblia, Provérbios, que fala só sobre sabedoria. E muitas vezes a gente olha para a igreja e vê uma igreja com tanta falta de sabedoria. Botando a culpa em Deus ainda. Tem um texto, se pudesse estar botando ali os meus textos, eu tenho muita Bíblia para ler aqui, mas se não tem, então vocês acreditam em mim, depois vocês pegam o vídeo e olham as referências. Pode ser assim, então? Pode ser assim mesmo? Tem um texto que uma viúva, ela chega para o profeta Eliseu, e ela fala assim, profeta, o meu marido, ex-marido que morreu, era um homem que temia a Deus, morreu, e deixou uma dívida. É o seguinte, agora os cobradores dele estão vindo aqui na minha casa, e estão querendo levar os meus filhos como escravos. E aí o pregador ele fala assim, olha, é o seguinte, vai lá e pega vasilhas, e ela vai e pega um monte de vasilha, ela começa a derramar azeite, o azeite vai multiplicando até que acabam as vasilhas. Quantos aqui conhecem essa história? Sabe o que é mais louco dessa história? O mais louco dessa história é que essa história começa assim, a mulher falando, olha, o meu marido, que era um homem que temia a Deus, ele não falou que o marido dela era um homem safado, que tinha gastado dinheiro com prostituta, era um homem safado, não, era um homem que servia, era seu servo, Eliseu, ele era seu servo, ele temia a Deus, mas apesar de temer a Deus, ele deixou uma dívida. Jovens, nós temos que mudar essa realidade da igreja, de gente que teme a Deus, mas vive endividado.
Gente que teme a Deus, mas é tão à margem. Vocês estão comigo aqui mesmo nessa noite? Essa história, ela me assusta. Como é que é possível alguém temer a Deus e viver numa realidade financeira tão abaixo do que Deus tem para nós? Nós precisamos aprender a ser reis. Nós precisamos aprender a desenvolver a nossa realeza. Está no nosso DNA ser rei. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente vai falar sobre realeza, e está aí o problema do que eu falei aqui da moda, que hoje é de falar de realeza, é que os nossos modelos de rei são muito ruins. Os nossos modelos de o que é ser rei são tão ruins, que muitas vezes a gente cria uma teologia contra realeza. O que a gente tem de realeza para apontar, meu Deus, esse é um rei, é tão ruim, que a gente cria uma teologia que abraça a pobreza. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Aconteceu isso na Bíblia também. Uma vez o povo chegou para o profeta Samuel e falou assim: Samuel, é o seguinte, todas as outras nações têm um rei, a gente quer um rei também. E aí o profeta fala assim: meu Deus, vocês querem um rei para quê? Deus está governando vocês, mas já que vocês estão enchendo o saco, eu vou falar com Deus. Deus é o seguinte, olha só, o povo está me rejeitando, estão querendo um rei. Samuel, não é você que estão rejeitando a mim mesmo. Quantos aqui conhecem essa história? Eu queria ter o tempo de abrir as passagens aqui, mas eu vou rápido assim. Está tudo bem? Estão rejeitando a mim. Aí o profeta desce do monte e fala assim: gente, vocês querem um rei mesmo? Será que vocês querem um rei mesmo? Porque vocês não entendem que o rei vai pegar as filhas de vocês para trabalhar para ele. Vocês não entendem que o rei vai estabelecer um imposto e vai pegar a colheita de vocês para pagar esse imposto. Vocês não entendem que o rei, ele serve a si mesmo e ele vai usar vocês como servos dele. E o povo, dá-nos um rei, dá-nos um rei. Quer dizer que Deus, ele não queria rei para o povo? Não, porque antes disso, Deus havia prometido a Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio da sua descendência haverão reis. Mas por que Deus não queria que houvesse um rei ali naquele momento? É porque naquele momento eles não tinham exemplo de que era ser um rei. Naquele momento o que eles tinham de exemplo de realeza eram simplesmente reis que serviam a si mesmo. Até que Jesus veio estabelecer o modelo de que é um rei. Jesus, o rei dos reis. Ele veio estabelecer esse modelo. E a primeira coisa que você tem que entender é que realeza, ser grande, ser o primeiro, significa sempre ser o menor. Ser servo. Estar em primeiro lugar significa servir. Nós temos um chamado de ser reis, mas não os reis dessa terra, que querem o poder simplesmente para se servir. Nós temos um chamado de sermos reis, para pegarmos o poder que temos à nossa disposição e servir ao outro. A prioridade para Jesus era sempre o outro, era sempre fazer os outros maiores, era sempre deixar com que os outros aparecessem. A gente tem na nossa cultura que ser rei é aquele que mais aparece, é o mais pomposo, é o mais peito aberto, é o mais... Quantos estão comigo aqui nessa noite? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Qual foi o milagre que Jesus fez com o maior... que foi o maior milagre em termos de testemunhas, de pessoas vendo? Quantos aqui sabem? Estou falando do maior milagre que Jesus fez em termos de maior milagre, porque isso é relativo, né? Tipo assim, o maior milagre que Jesus fez para mim, pode ser um para mim, pode ser para você. Eu acho muito massa que Jesus andou sobre as águas, acho irado isso. Mas ali tinha o quê? Os seus discípulos vendo. O maior milagre que Jesus fez em termos de testemunhas foi a multiplicação dos pães e peixes. E sabe qual é o mais doido desse milagre? É que Jesus disse ao povo: olha, vai lá e alimenta o povo. Como assim vamos alimentar o povo? Não tem comida, nem milhares de denários daria para comprar comida para esse povo. Aí Jesus faz o quê? Ele pega os pães e peixes, ele dá graças a Deus, não é isso mesmo? E o que ele faz? Ele sai e dá comida para a multidão? Ele entrega de volta na mão dos discípulos e fala: vai lá e alimenta o povo. O maior milagre que Jesus fez, em termos de quantidade de testemunhas, não foi ele que apareceu, foi os seus discípulos. Ah, não, vocês estão comigo aqui nessa noite? É porque é muito doido isso, porque a gente vive a nossa vida buscando ser o maior, buscando parecer o maior, buscando, sabe, não, eu ando no carro mais legal, eu visto a roupa mais legal, eu canto mais legal, eu prego mais legal, eu tenho, mas eu sou mais legal. Quando Jesus, ele não estava interessado em se mostrar. É muito doido isso.
Jesus, ele fazia um milagre e dizia assim: olha, não conta para ninguém que eu estou fazendo isso. O coração de Jesus não era para ele ser grande. A grandeza de Jesus como rei era fazer com que aqueles que estavam debaixo dele fossem maiores do que ele. Obras maiores vocês farão. A nossa grandeza é fazer dos outros maiores. Quantos estão comigo aqui nessa noite? A gente vai começar uma comunidade profética agora. Vamos ter encontros mensais. E a gente vai estar à frente disso, né? E eu falei com o Dan, falei assim: Dan, a gente está começando isso, cara. Eu vou ser sincero. Não é para mim, não é para... Eu quero fazer uma plataforma para... Tem gente tão boa aí que precisa aparecer mais. Porque o coração de alguém que é rei é um coração de alguém que quer fazer dos outros maiores. Não é uma disputa, não é uma comparação. Um rei celebra o outro. Um rei sabe conviver com pessoas grandes como ele. Tem gente aqui que só consegue ter relacionamento com quem está embaixo. Tem gente que só tem bom relacionamento com quem é menor. Quantos aqui conhecem alguém assim? Se você não conhece, talvez você seja essa pessoa. Salomão, ele não tinha problema de relacionar com pessoas que eram tão grandes quanto ele. Chegou a rainha de Sabá lá, toda pomposa, cheia de coisa, cheia de poder, cheia de... Salomão não tinha problema. Jesus, ele não tinha problema com a grandeza do outro. Eu estou pregando aqui. A gente precisa, sabe, ter uma vida que reflete sabedoria. E para ver sabedoria, a gente vai para Provérbios. Primeiro ponto da sabedoria: a sabedoria está nos relacionamentos. Provérbios começa dizendo: meu filho, escuta o conselho dos seus pais. Que eu estou te dizendo. E tenha cuidado com seus amigos. Provérbios 2:22. Junte-se a pessoas de companhia do bem. Junte-se a companhia de pessoas do bem. Provérbios 3:5. Confie no Eterno de todo o seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. O seu destino, ele está ligado a pessoas. O seu futuro, o seu propósito, ele está conectado a pessoas. Provérbios 11:14, a palavra de Deus vai dizer: na multidão de conselhos existe? Vocês estão comigo aqui nessa noite? Provérbios 12:15, o insensato teima em fazer tudo do seu próprio jeito, mas o sábio pede e ouve conselhos. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Sabedoria diz respeito a relacionamento. Gente que teme a Deus, gente que treme por Deus, gente que adora a Deus, gente que ora, lê a Bíblia, mas só tem BO nos relacionamentos. Se você vê a pessoa, todo mundo ao redor dessa pessoa tem treta, tem fofoca, tem coisa ruim. Aqui não. Aqui não. Lá fora. Sabedoria. Se possível, tem de paz com todos. A gente precisa aprender a conviver com outros. Provérbios vai dizer assim: como ferro afia ferro. Sabe como é que você sabe que alguém é rei? Quando alguém sabe se relacionar com outras pessoas. Quando alguém sabe dividir o espaço. Quando alguém não tem problema. Cara, vocês estão comigo aqui mesmo nessa noite? É hora de você resolver os seus BOs. É hora de você parar de ser uma pessoa mesquinha. É hora de você parar de ser uma pessoa bicudinha. É hora de você parar de ser uma pessoa: eu não gosto dele porque ele falou mal. É hora de você parar de ser assim. É hora de você se tornar uma pessoa fácil de se lidar. É hora de você se tornar uma pessoa que recebe feedback bom. Meu amigo, o pastor Vini me liga. Ele me dá um feedback ruim. Eu tenho duas opções sempre. Você está errado. Você não me ama. Você está certo, Vini. Você me mostrou algo que eu não estava vendo.
Nós precisamos aprender a nos relacionar. Deixa eu te dizer, relacionamento é difícil, cara. Relacionamento é coisa de gente grande. Relacionamento é coisa de rei. Relacionamento não é para qualquer pessoa. Eu estou falando relacionamento de verdade. Eu estou falando, sabe, sangue no sangue, pele na pele. Eu estou falando relacionamento de coração, de alma, de espírito. Não dos seus milhares de amigos do Instagram, dos seus seguidores. Não. Eu estou falando de gente que te conhece por quem você é. Eu respeito pessoas que têm amigos há muitos anos. Eu respeito pessoas que falam assim, olha, esse aqui é meu amigo há 10 anos. O Vini é meu amigo, vai fazer 10 anos já, né? 9 anos. 8 anos. É meu amigo. Tem gente que está na igreja há 20 anos e tem, cadê seus amigos? Oh Deus. O seu ciclo de amizade muda a cada 1 ano, a cada 2 anos. E o problema é dos outros, sempre. Tira a trave do seu olho. Relacionamento. O mundo saberá que nós somos discípulos de Jesus quando? Quando amarmos uns aos outros. Sabedoria está ligada ao temor do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios 9:10, o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. O princípio de toda sabedoria, o começo de toda sabedoria, o início de toda sabedoria está ligado ao temor do Senhor. Mas o que é o temor do Senhor? Provérbios continua dizendo, 8:13, temer ao Senhor é odiar o mal, é odiar o orgulho, é odiar a arrogância, o comportamento mau e o falar perverso. Isso é o temor do Senhor. Sabedoria diz respeito à prosperidade. Onde existe sabedoria, existe prosperidade. Porque você aprende a ser fiel no pouco, você aprende a organizar as suas finanças, você aprende. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Meu pai sempre me disse uma coisa, e é tão verdade isso. Ele sempre falou assim, meu filho, uma pessoa que ganha R$2.000 e vive endividada, ela vai ganhar 10 e vai viver endividada. Ela vai ganhar 20, ela vai viver endividada. Ela vai ganhar 50, ela vai viver endividada. Sabe qual vai ser a diferença, meu filho? Meu filho, a diferença só vai ser o tamanho da dívida. Sabedoria é discernir os tempos. Sabedoria é discernir o tempo certo para fazer as coisas. Salmos 90:12 vai dizer, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Sabe o que Eclesiastes vai dizer? Existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de ajuntar, tempo de se espalhar, tempo de chorar, tempo de sorrir. Sabedoria é você entender o tempo certo das coisas. Nós temos que entender, olha só, até escrevi, vou ler. Temos que entender que existe tempo de zoar e tempo de falar sério. Tempo de estudar e tempo de descansar. Tempo de namorar e tempo de ficar sozinho. Tempo de mexer no WhatsApp, tempo de ler a Bíblia, tempo de orar e falar olho no olho, face a face, e tempo de jejuar. Existe tempo de churrasco e resenha, mas existe um tempo de você parar e ter um tempo de chorar. Existe tempo de meter gol, e existe tempo de dar o passe para o gol. Existe tempo de ser titular, mas existe o tempo de sentar no banco de reserva. Existe o tempo da gaboada, de dar o gato, mas existe o tempo também de engolir o gato. Existe o tempo de iPhone, mas existe tempo também de tijolão. Existe tempo de Total 90 e existe tempo de quichute. Existe tempo de madeiro, mas também existe tempo de bomba. Existe tempo de picanha e existe tempo de comer mato. Nós precisamos aprender a discernir os nossos dias. Quantos aqui tem promessas de Deus? Quantos aqui tem um propósito estabelecido por Deus? Tão importante quanto você saber o que você tem. Porque é importante isso. É você saber o momento disso se manifestar. Sabe o que acontece hoje na juventude? Da igreja, do Brasil. Aqui não.
entenderam o chamado de Deus de queimar, de adorar, de ser profetas, de serem missionários. Quantos aqui falam assim, eu tenho um chamado de ser missionário? Quantos aqui? Levanta a mão. Entendeu? Mas às vezes, o Brasil ainda não entendeu o tempo certo. E a gente está criando um monte de jovem que está largando a faculdade. Eu vou pregar, eu falei que eu ia pregar aqui hoje, eu estou pregando. Que está largando o emprego, que está largando tudo. Deixa eu te falar, tão importante quanto saber o que você tem de Deus para fazer, é você saber o momento certo. Sabe por quê que a gente não sabe ser rei na terra? Porque a gente não sabe contar os nossos dias. E a gente acaba vivendo em miséria, e ainda fala que é Deus. Estava conversando esses dias com um amigo de outra igreja. Assim, cara, esse movimento tem tantos e milhares de jovens, mas tem uma coisa em comum em todos eles. Todos largaram a faculdade. Todos estão... O meu pai queria empregar uma pessoa daquele movimento, mas o meu pai não podia empregar, porque ele falou que ele não podia vir, porque, tipo assim, tinha que estar no culto, segunda a sexta. Não, como é que eu vou vir trabalhar se eu tenho que... Meu Deus, irmão! Que é isso? Quantos estão comigo aqui nessa noite? Existe o tempo certo das coisas. Sabe, a gente, tão importante quanto você saber o que você tem que fazer, é você ficar prestando atenção. É o tempo? É o tempo? É o tempo? Será que é o tempo? E como é que, eu já te dei, como é que você sabe? Alguns indícios de que é o tempo. No multidão de conselhos existe? Vini, vem cá, cara, eu estou com isso no meu coração. O que você acha? Sussu, vem cá. Pai, vem cá. Pastor, vem cá. Na multidão de conselhos existe sabedoria. Tem alguém em casa? É hora de saber esperar pela próxima estação. É hora de saber esperar o momento certo. Sabedoria é a chave para acessar o que Deus tem para nós. Quantos estão comigo? Digam amém. Amém. Sabedoria. É hora de sermos reis. É hora de sermos reis na terra. Cara, como é que você passa num concurso? Não é orando. Também. É estudando. Quem aqui já escutou um testemunho de alguém? Eu passei no vestibular, porque eu não estudei nada. Vivi dentro da igreja. Cheguei lá, Deus me soprou as respostas. É ridículo, mas na hora da prova é isso que a gente ora. Deus, eu não estudei não, mas é o seguinte, Deus, como você sabe que essa vaga é para mim? Mano, acabou minha bateria, vai ser no freestyle agora. Acabou a bateria, acontece nas melhores famílias. Ser rei na terra, é hora da gente se levantar e ser rei na terra. Aí agora a gente entra para a nossa segunda asa, rei. Aí você pode pegar essa minha mensagem e falar assim, pronto, vou sair da igreja, vou sair dos ministérios, vou sair, né? Que é o que acontece hoje em dia. Qual é a moda que está? Não, que ser religião, que ministério, quero ganhar dinheiro. Não é isso, eu não estou falando isso. É um equilíbrio, são duas asas. Davi, ele é um arquétipo para nós, porque Davi, ele era o rei da nação, mas ele dizia, eu não vou dar descanso aos meus olhos, até eu encontrar um lugar para a presença de Deus. Davi, ele era rei, mas ele dizia, eu errei, Deus me tira tudo, mas não me tira a sua presença. Reinos e sacerdotes. Sacerdotes são aqueles que têm acesso à presença de Deus. Sabe qual é o seu maior diferencial nessa terra? É que você tem acesso ao Santo dos Santos. O véu foi rasgado. Hoje você tem acesso à presença de Deus. Como sacerdote, você é aquele que entra na presença de Deus. Estava perguntando aos meus discípulos um dia assim, num discipulado. E aí, galera, de boa?
Queria perguntar uma coisa para vocês. Me dá aí 3 pessoas para vocês que são pessoas bem-sucedidas. Pessoas tops, assim, bem-sucedidas. Aí começaram a dizer assim, né? Ah, para mim, primeiro foi assim. Tá de brincadeira? Neymar, velho. Neymar, mano, oxi. Aí o segundo, Cristiano Ronaldo, terceiro Messi, porque o Cristiano Ronaldo é melhor que o Messi. Aí o próximo. Não, Aí ele quis dar uma de, tipo assim, sou mais intelectual que você, né? Aí falou assim, mano, bem sucedido, mais top, mano, Elon Musk. Primeiro, segundo, Bill Gates. Terceiro, o finado Steve Jobs. Aí foi o terceiro, né? E aí, mano, me dá o seu top 3 de pessoas mais bem-sucedidas. E aí o terceiro falou assim, agora eu vou arrasar com os 2 aí, que um foi Zé Ruela, outro tentou ser intelectual, agora eu vou... Meu primeiro lugar é o meu tio. Oxe, por quê, mano? Porque meu tio, caraca, veio do nada, estudou e virou delegado. Segundo, terceiro, eu nem lembro o que ele falou. Aí eu falei assim, ok, massa. Agora eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. Eu quero que vocês me deem a definição de sucesso, em uma frase e uma palavra. Todo mundo ficou assim. Assim, porque vocês acabaram de me ranquear o sucesso de vocês pelas pessoas mais ricas da Terra, pelas pessoas mais famosas da Terra. Agora eu quero que vocês definam o sucesso. Porque está parecendo que sucesso para vocês é fama e dinheiro. Não! Sucesso, Vitor? Sucesso é você cumprir o seu propósito. Sucesso é você cumprir o seu propósito e ser recompensado financeiramente por isso. O que é sucesso para a gente? O que é sucesso para você? Quem são as pessoas que são bem-sucedidas para você? Porque se você não modelar o que é sucesso certo, você vai viver a sua vida correndo atrás de uma coisa que é sucesso para você, mas para Deus talvez não seja. Eu estava conversando com o Vini. Vini, a gente precisa redefinir o que é sucesso. E eu acho que nasceu a mensagem da minha vida. Eu acho que essa é a mensagem da minha vida. Sabe qual é a mensagem que é essa? A gente precisa redefinir o que é sucesso. Aí ele, pois é. A gente precisa redefinir o que é sucesso, porque a gente tem na Bíblia, o que o Dan pregou aqui um dia, roubou meus bolsos. Estou brincando. Eu que estou roubando seus bolsos agora. Que Moisés, ele estava guiando o povo para a terra prometida. E chegou um momento que Deus falou assim, Moisés, cansei. Vocês são um saco, mano. Vocês são chatos demais. Mas é o seguinte, a minha promessa eu vou cumprir, vocês vão para a terra prometida. Só que é o seguinte, eu não vou com vocês. Eu vou enviar um anjo. Eu vou enviar vocês para a terra prometida, mas eu não vou com vocês. Aí Moisés, mano, ele tem um insight assim celestial, ele tem uma, eu não sei, mano. Ele fala assim, todos aqui conhecem, não é isso mesmo? Senhor, terra prometida, sem você, não. Se você não for, não nos envia. Porque terra prometida sem presença de Deus não é sucesso. Sucesso é ter a presença de Deus. Sucesso de verdade é ter a presença de Deus. Sucesso é ter a presença de Deus. Nós somos sacerdotes. E o nosso sucesso é ter a presença de Deus. É o que é mais importante. Não, eu valorizo a presença de Deus. Eu valorizo a presença de Deus. Mas se o seu celular cai no chão e quebra, você fica mais chateado do que um dia que você pecou contra o seu Deus. Você fica chateado, porque você às vezes esqueceu a sua carteira em casa, o seu celular em casa e saiu para o seu dia sem o seu celular, sem a sua carteira. Mas você não fica chateado quando você vai para aqueles lugares e esquece do seu Deus. Eu estou pregando aqui hoje.
Sucesso é ter a presença de Deus. Do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Sabe? A gente valoriza muito mais essas coisas. Sabe como? Porque a gente fica muito mais empolgado com o testemunho do irmão que ficou milionário do que o testemunho do outro irmão que está há 10 anos fiel, santo, diante de Deus. Eu estou pregando aqui nessa noite, meu Deus do céu. Sucesso de verdade é ter a presença de Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que Ele era o Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. Você tem que entender que quando Jesus ele falava, quando Jesus ele ministrava, ele não estava simplesmente jogando palavras ao vento, palavras de argumentação. A palavra de Deus vai dizer que Jesus disse que as minhas palavras elas eram espírito e elas eram vida. Quando Jesus falava, presença de Deus era liberada. As palavras de Jesus carregavam espírito, carregavam vida. Um dia Jesus falou assim: meu irmão, está todo mundo indo embora. Vai embora vocês também, pô. Vai embora vocês também. Engraçado que o sucesso de Jesus não era medido por quantidade de seguidores. Ele falou para os que ele tinha: vai embora. É muito difícil a gente no ministério. É muito difícil a gente no ministério não medir o nosso sucesso por números. Ah, mas olha lá, fulano de tal, pô, faz um culto e reúne milhares. É muito difícil a gente não medir o nosso sucesso ministerial, o nosso sucesso no louvor. Ah, olha só para quantos milhares ele canta, quantos milhares de views ele tem. Não é isso. Não estou falando que isso é errado, gente. Por favor, vocês estão comigo aqui? Não estou falando isso. Estou falando que isso não é o principal. O principal é se a presença de Deus está aí. Se a presença de Deus ainda está com você. Meu Deus. Aí Pedro fala para Jesus: para onde nós iremos? Meu tempo acabou, eu quero mais 2 minutos terminar aqui. Eu queria chamar o Marclay aqui, a banda toda. Pode, a Nina. Não, o Marclay não vem não, porque você não veio aquela hora. Estou brincando, pode vir, estou brincando. Estou brincando. Ih. Pedro fala assim: para onde nós iremos, se só você tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos, se só você tem, Jesus, as palavras? Deus, cara, a gente muda a nossa vida por tantas coisas, a gente muda a nossa agenda por tantas coisas, e muitas vezes a gente não muda pelo um direcionamento, pela presença de Deus. Tem gente que se direciona mais pelo clima do que por uma direção de Deus. Não, meu, morro de vontade de ir, né, lá para a Irlanda, porque lá é neve. Só eu conheço gente assim? Não? Vocês não conhecem não? Não sabe se Deus tem um propósito lá, não sabe se Deus... Não, porque lá é neve. Meu Deus. A presença de Deus é o que nós temos de mais precioso. Você tem que entender que onde existe presença de Deus, existe palavra. Porque a palavra, ela carrega a presença. Quantos aqui, em algum momento da sua vida, já chegaram na igreja, cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, e você veio aqui, e você: por que, Deus, isso aconteceu comigo? Quantos aqui? Talvez hoje você esteja aqui assim, perguntando isso: Deus, por que você permitiu isso comigo? Eu tenho uma música para pedir. Estou terminando ainda não. Já eu peço, fica aí. É na tora. Quantos aqui já vieram num ambiente como esse? Sentiram a presença de Deus, mas não receberam a resposta que vocês estavam perguntando para Deus? Quantos aqui já passaram por isso? Sentiram a presença de Deus e saíram, tipo assim, sem entender ainda, continuando perguntando. Já aconteceu isso com vocês? A gente acha que a gente não recebeu a resposta, porque no nosso intelecto não chegou nada. Mas a gente tem que entender que a presença de Deus é palavra.
para a nossa alma, para o nosso espírito. A gente recebeu uma resposta, não a que às vezes a gente queria, mas com certeza a que a gente precisava. Porque você pode sair sem entendimento, mas você nunca sai da presença de Deus sem paz, com medo. Vocês estão comigo aqui? Talvez Ele não te deu o que você queria intelectualmente, mas Ele te entregou o que você precisava no seu espírito. Porque a coisa mais importante que nós temos é a presença de Deus. Queria que a gente cantasse essa música. Agora eu falo. Que a tua presença é real, aqui nesse lugar. Tua presença é... Conhece? Isso. Por isso que eu não canto, gente. É isso. Tua presença... Cadê? Pode ser a capela mesmo. Aqui nesse... Tua presença é aqui nesse lugar. Eu quero que você cante essa canção, vamos? Tua presença é aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Ei, você sempre pode dizer isso, ainda que você não tenha a resposta intelectual. Ainda que eu não vim aqui hoje te entregar a resposta intelectual que você veio buscar, eu vim aqui te entregar a resposta que você de fato precisa, que é a presença de Deus. A coisa mais importante da nossa vida. Vamos cantar mais uma vez. Tua presença é real nesse lugar, Senhor. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Vamos. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Então adorarei. Eu quero terminar com isso. Eu sou uma pessoa que eu amo churrasco. Tipo assim, outro nível. Eu gosto muito de churrasco.
Vocês têm alguém aqui assim também. E como um amante do churrasco, eu estudo muito, eu vejo muitos vídeos no YouTube. Como assar uma carne assim, assado. E eu entendo muito de carne. Carne Angus, um boi Nelore, um aguio. E quando eu vou a um churrasco, por entender de carne, eu entendo o que está acontecendo ali. Quando eu chamo um amigo para minha casa e eu sirvo uma carne, eu entendo o que eu estou entregando ali. E por algum acaso você já foi apresentar uma comida para um amigo seu assim, que você, cara, essa comida é maravilhosa. E a pessoa foi comer, a pessoa simplesmente comiu assim, sem nada, sem emoção nenhuma. Sabe o que aconteceu com você assim? Você assim, cara, eu vou te apresentar o prato mais gostoso que eu já comi na minha vida. A pessoa vai e come como se fosse um bomba assim. Você assim, cara, não dá uma raiva? Não dá uma raiva? Porque você conhece e você sabe o que está sendo servido ali. E quando a gente conhece a presença de Deus, a gente entende e discerne espiritualmente o que está acontecendo aqui nesse lugar, o que acontece na igreja. Acontece que muitas vezes a gente é crente há tanto tempo que a gente fala, já comi tanta carne. Mas na verdade o nosso conhecimento de Deus deveria fazer com que a gente apreciasse melhor. Jesus, ele está ali e vem uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho. Vem uma voz dizendo, eu vou glorificar o meu filho. Tem uma multidão em volta. A primeira parte da multidão diz, oxe, irmão, é trovão, é? A segunda parte da multidão fala assim, oxe, pareceu até ter anjo aí, mas não é Deus. O que é isso, gente? Quando a presença de Deus ela se manifesta, você corre o risco de ser tentado a cair nesses dois grupos. O primeiro grupo, que fala que é natural. Essa pessoa chorando, emoções, sentimentos, já passei dessa fase. Essa pessoa levantando a mão, oxe, emoções, sentimentos, deve ser Deus, deve ser algo natural, deve ser um sentimento, deve ser uma chuva, deve ser um trovão. Ou então você pode ser uma pessoa que até reconhece que é algo espiritual. Ah, tem um anjo aí no meio, mas Deus não é Deus não. Tem um anjo aí no meio, mas Deus não é Deus não. Ao invés de simplesmente se jogar na presença de Deus. Eu trabalho com adolescente, isso me indigna, porque a presença de Deus aqui é a mesma lá. E aí chega os pais, chega os mais velhos, num ambiente de glória, e fica assim, pelo amor de Deus, o nosso conhecimento de Deus tem que fazer a gente saborear diferente. O nosso tempo de igreja tem que fazer a gente saborear diferente. Tem gente que está comendo só para encher o bucho, mas a gente entende o fino do fino que está sendo entregue aqui nessa noite. A cada vez que a gente vem, então a gente tem que se emocionar mesmo, cara. Qual foi a última vez que você se emocionou na presença de Deus? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você levantou os seus braços, como se você não se importasse com quem está do seu lado. Por isso, por mais um instante, levante a sua mão. Vamos cantar essa música mais uma vez. Checa narama surya narama. Então me render. Totalmente a ti. Vamos! Ela mamachou. Adorar.